Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O impacto do direito eleitoral na vida dos cidadãos foi tema de debate no Legislativo Municipal. O workshop, promovido pelo Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre, reuniu especialistas e eleitores em busca de esclarecimentos. Na abertura, o presidente da Câmara Municipal destacou a importância de uma eleição transparente e sem abuso do poder. O primeiro palestrante, o desembargador Alexandre Moreira, falou da relação entre o direito eleitoral e a democracia. Para Moreira, a busca do bem comum na sociedade é uma utopia que deve ser sustentada. Votar muito mais do que um momento é algo que se alastra no tempo, que decide assuntos, aspectos, temas para toda a população. E se todas as pessoas entenderem a responsabilidade que é o voto, provavelmente o país será muito melhor. Iniciativas como esta são uma ótima oportunidade para fazer com que as pessoas compreendam a importância desse momento. O advogado Antônio Augusto Maier dos Santos acredita que, apesar das dificuldades, o Brasil atinge a maturidade no processo eleitoral. Com a democracia consolidada, teria aumentado a qualidade das eleições, principalmente na região sul do país. Mas o especialista em direito eleitoral apontou falhas na legislação. Segundo Maier dos Santos, a lei eleitoral precisa ser revisada. Eu gostaria muito que isso acontecesse depois dessa eleição municipal, onde ela fosse adequada a parâmetros mais realistas, mais condizentes com a realidade. Porque hoje nós temos uma legislação eleitoral que em alguns aspectos é muito avançada, muito positiva, mas relativamente à prestação de contas, que hoje atemoriza tanta gente, por conta de erros, de boa-fé e de rigorosa insignificância, que necessita de aperfeiçoamento. Também palestrou no workshop o diretor-geral da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral. Antônio Augusto Portinho da Cunha falou da criação e da manutenção de partidos políticos, além de questões legais sobre a campanha eleitoral. O Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre ainda anunciou a futura realização de outros debates para promover o desenvolvimento da cidadania. O evento no plenário Otávio Rocha deixou um recado para os eleitores. Votar por uma questão afetiva, votar por uma relação paroquial, nem sempre significa a melhor escolha. Que ele examine dentro das listas aqueles candidatos que realmente têm uma postura condizente com a atividade parlamentar. A Comissão de Direitos Humanos discutiu a situação da Casa de Acolhimento da Fundação de Assistência Social e Cidadania, localizada no bairro Glória. A reunião foi resultado de uma visita do grupo ao local. A Casa de Acolhimento é a porta de entrada de crianças e adolescentes para o sistema de abrigagem. Atualmente, o espaço está superlotado. Além disso, muitas crianças ingressam na casa sem identificação e sem a documentação necessária. Muitas vezes crianças vindas assim sem documentação, né? Enfim, por todo o aumento do crack, né? Da vulnerabilidade social. Então a gente vem tendo um aumento muito grande de casos novos. Os representantes da FASC informaram que foi criado um grupo de trabalho para discutir a política de acolhimento. Os resultados do GT devem ser apresentados à comissão. Segundo o chefe de gabinete da FASC, deveria haver uma melhor articulação entre a Fundação, o Ministério Público e os conselhos tutelares. A Justiça é responsável pelo encaminhamento das crianças ao abrigo. Júlio também afirmou que é preciso ter a casa de acolhimento como último recurso. Uma avaliação mais detalhada dessas crianças, realmente se não tem algum familiar, algum parente que possa estar com essas crianças momentaneamente, buscando mais o auxílio dos nossos CRAS, que é o Centro de Referência Social, buscando identificar realmente se é importante, se é naquele momento é só a abrigagem que é necessária, se a gente não pode buscar uma outra alternativa, porque depois que se cai num abrigo é muito difícil trabalhar. A ausência de representantes do Ministério Público e dos conselhos tutelares prejudicou a discussão. Após o recesso parlamentar da Câmara, será agendada uma nova reunião para tratar do assunto. A Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar supostas irregularidades nos contratos da Prefeitura com o Instituto Ronaldinho Gaúcho teve mais uma sessão. Dos 4 depoimentos previstos, apenas 2 foram realizados. Um dos convocados a depor, Italgani Mendes de Almeida, do Instituto Nacional América, enviou atestado médico para justificar a ausência. O primeiro a prestar depoimento na sessão foi o presidente da Fundação Simão Bolívar.
Geraldo Rodrigues da Fonseca explicou os serviços prestados pela Fundação nas atividades do Instituto Ronaldinho Gaúcho entre 2007 e 2009. Segundo ele, a Simão Bolívar foi contratada sem licitação a partir de uma correspondência enviada pela Secretaria Municipal de Educação. Fonseca prometeu enviar à CPI notas de compras e outros documentos que comprovem as atividades da Fundação no período. Em seguida, depôs a coordenadora pedagógica dos projetos Jogos Gaúchos de Verão e Letras e Gols. De acordo com Magela Formiga, tudo o que estava previsto nos contratos foi cumprido. Ela disse ter sido convidada para o trabalho pelo coordenador geral dos projetos no Instituto Ronaldinho Gaúcho. Os 42 anos da Defesa Civil do Rio Grande do Sul foram lembrados na Câmara Municipal. A homenagem foi proposta pelo vereador Carlos Todeschini, do PT. O coronel Oscar Luiz Moiano lembrou que o planeta passa por crescentes transformações. Ele destacou as mudanças climáticas e os desastres ambientais. Coronel Moiano citou as 7 mortes causadas pela enchente ocorrida em São Lourenço do Sul e afirmou que o número de vítimas poderia ter sido maior se não tivessem sido tomadas medidas preventivas. O coronel ainda pediu que os vereadores ajudem a difundir a importância da defesa civil para que seja incluída como prioridade junto a temas como saúde e segurança pública. A instalação Formas Resguardadas e Estruturas Contingentes está em exibição na Câmara Municipal. Lia Braga mostra um conjunto de peças criadas com tricô, crochê, sucata e outros materiais. Segundo Lia, a obra redimensiona práticas artesanais relativas ao universo feminino, proporcionando uma reflexão sobre questões de gênero, corpo e afeto. A artista é graduada em artes e está cursando mestrado em artes visuais na URGS. Há 6 anos, dedica-se à pesquisa em poéticas visuais. A exposição segue no saguão térreo da Câmara de Vereadores até o dia 3 de agosto. Aberta para visitação das 9 às 18 horas de segundas a quintas-feiras e das 9 às 15 horas às sextas-feiras. A entrada é franca. Porto Alegre vai receber novos pontos de internet gratuita. Até o final do ano, a cidade deve contar com 13 locais ao ar livre, onde o acesso é liberado. Por isso, hoje recebemos Luiz Canabarro Cunha, que é coordenador de Relações Institucionais da Prosempa. A Prosempa vem há um bom tempo já implantando e expandindo essa rede de web gratuita, né? Perfeito, Poliana. Primeiro, gostaria de falar da satisfação de estar aqui conversando com os telespectadores da TV Câmara. E a Prosempa está cuidando agora da parte de cidade digital, migrando então para a cidade inteligente, né? Dentro disso a gente tem diversos projetos que impactam diretamente com o cidadão. Um dos pontos onde ele mais impacta o cidadão diretamente é justamente esse ponto de internet livre e gratuita, né? Então, Poliana, a gente tem esse projeto já há alguns anos, desde 2006, que se chama Prosempa Livre e Gratuita. Por que é importante falar que é livre e gratuita? Porque o nosso projeto aqui em Porto Alegre, ele é completamente livre e restrito. Você, chegando em algum ponto onde tenha esse sinal de internet, você simplesmente vai pegar o IP, vai achar o nosso rádio lá, que é o Prosempa Livre, e vai navegar. Não precisa de senha, login, nada. Exatamente, não precisa de nenhum cadastro, não precisa de nenhuma senha, nenhum comprovante, né? Você vai conseguir navegar livremente pela internet. Tem alguns controles que a gente faz só em termos de segurança, mas não precisa autenticar com nada. E por que isso é importante, Poliana? A sociedade está mudando, os dispositivos, as ferramentas que você tem disponível estão mudando. Antigamente, lá em 2006, vocês tinham os notebooks, né? Você tinha lá o que era a bola da vez, vamos dizer assim, que eram os netbooks. Te lembra aqueles notebooks um pouco menorzinhos? Mas igual você tinha que abrir ele, ligar,
tinha que ter cuidado com a bateria dele, né? Era bom estar sentado, porque caminhando você tinha dificuldade com isso. Hoje não. Hoje, praticamente, grande parte da sociedade tem já um smartphone ou um tablet, né? E certamente nos próximos anos isso vai se alastrar muito mais na nossa sociedade. Eu imagino que vocês tenham notado um aumento do uso da rede, né? Exatamente, isso que acontece. A característica da conexão quando você está com um smartphone ou com um tablet é que ela é uma conexão mais rápida, por um menor tempo, né? Ela é pontual. Você está passando num parque, então você conecta na rede, caminhando mesmo, baixa seus e-mails, atualiza sua timeline do Twitter, atualiza o Facebook, e aí você vai sair, vai pegar um ônibus ou vai continuar caminhando, indo onde você está indo, e depois você vai conferir então esses e-mails que foram baixados, vai ler os Twitters, te atualizar um pouquinho, vai ver as notícias da TV Câmara aqui, dos vereadores talvez, né? Todos eles praticamente têm Twitter também, e aí assim você vai tendo em pontos a tua atualização na internet, no mundo virtual, é esse que a gente vive agora. Falaste em parques, né? O Parcão, o Parque Moinhos de Vento, foi um dos primeiros a ter essa rede, né? Já temos também a possibilidade de ter no Parque Marinha do Brasil, é isso? Quais são os novos pontos? Exatamente. Então, o Parcão foi o primeiro que a gente instalou, ele foi em março de 2005, na Semana de Porto Alegre. Foi um presente da Prosempa, da Prefeitura, para Porto Alegre, para a cidade, né? Depois disso a gente já expandiu. Eu vou citar aqui alguns dos grandes parques, né? Então nós temos no Parcão, nós temos na Redenção, nós temos na Praça da Alfândega, que acaba de ser reformada, está muito bonita, vale a pena conhecer. Nós temos, estava falando com você aqui no lobby do Teatro São Pedro, no Chalé da Praça 15, no Largo Lênio Pérez, no Paço Municipal, e agora a gente está expandindo para alguns outros pontos, né? Quais são esses pontos? Como é que a gente faz essa análise de onde vai ser instalado novos pontos, né? Então, é verificado, primeiro, qual o fluxo de pessoas que tem nele, né, nesses pontos, quem são essas pessoas, se elas são pessoas que têm a característica por usar a internet, por exemplo, né? Então, a gente já está analisando agora a instalação, já está em processo de compra, inclusive, de aquisição desses rádios. O Terminal Triângulo ali da CIS Brasil, que é onde concentra um grande número de pessoas que está esperando sua condução, né? E às vezes é uma condução no qual você vai passar bastante tempo dentro do ônibus, então ali vai ter um ponto de internet livre e gratuita. Na estação rodoviária de Porto Alegre também, onde você está esperando a condução também, o ônibus muitas vezes para ir para outras cidades, né? Ou retornando de outra cidade aqui para a nossa cidade. Na praça de skate do IAPI, na pista de skate, quem conhece lá vê que tem uma concentração de pessoas muito grande, são jovens, são pessoas que estão com equipamento que tem essa tecnologia para acessar. E também na Praça da Encol, que é um ponto bem interessante de concentração de pessoas, e na pista de skate do Marinha, né? Essas duas pistas de skates aí devem ser os primeiros pontos a serem conectados. Então, pista de skate do IAPI e a pista de skate do Marinha, a gente vai estar fazendo conexão para essas pessoas. Tem um outro projeto também que está começando agora, bem interessante, que está no mesmo contexto, que eu vou adiantar aqui em primeira mão. A gente já está testando um sistema que a gente está chamando conectividade em movimento. Nós estamos testando uma parceria junto com a Carris, um ônibus no qual vai ter internet dentro do ônibus, wireless livre e gratuita para os passageiros do ônibus. Então, com uma tecnologia de uma antena, este ônibus vai estar conectado com a nossa central na Prosempa e as pessoas, os passageiros vão estar lá dentro, vão poder navegar na internet livremente, né? Luiz, em muitos contextos, o acesso à internet já é considerado um direito fundamental do ser humano. A Prosempa deve continuar investindo cada vez mais nessa digitalização da cidade? Sim, a Prosempa vai sempre evoluir com esse sistema de conexões à internet e também com a questão da camada de cidade inteligente, para poder dar melhores resultados, né, para o cidadão. A internet é vista hoje como um bem público, né, pelos benefícios que ela traz, pelo acesso à informação que ela dá, pelo acesso à possibilidade de você se comunicar com outras pessoas que estão distantes de você a um custo reduzido. Porque se você vê hoje... Nós temos uma análise interessante, assim, ver que o Brasil é um dos países que tem maior número de acesso em redes sociais, né? Aí o pessoal pensa, poxa, será que o pessoal do povo brasileiro não tem muito o que fazer, tem muito tempo livre? Na verdade, o que acontece é o seguinte, todas as pessoas têm uma necessidade de comunicação. Você quer falar com aquele teu irmão que está morando em outra cidade, que está distante, você quer compartilhar o quanto a tua filha está crescendo, por exemplo, né? E isso por telefone é caro, um telefone pré-pago, você paga uma tarifa muito alta por minuto, né? Está até sendo revisto isso, essas condições aí dentro da Anatel. E então se usa as redes sociais, na verdade, como uma necessidade de comunicação.
E não porque você quer saber da vida do outro. Você quer saber da vida do outro, mas você quer se comunicar com as pessoas próximas de você, você quer ter... Você tem interesse na vida do próximo, né? Isso é sociedade, isso é vida em sociedade, né? É você estar se comunicando, compartilhando. Então a gente deve aumentar esses pontos, a gente está investindo cada vez mais numa cidade inteligente aqui para Porto Alegre, e isso passa pelos pontos de conexão da internet. E a velocidade dessa conexão abarca todos os novos usuários que estão previstos aí? Sim, sim. Então, a gente tem... Porto Alegre tem a maior infraestrutura de rede pública própria de um município, né? Nós temos 800 quilômetros de fibras óticas em Porto Alegre, nós temos 16 torres, no quais dão visada de 99% da cidade. Então, torres que têm rádios wireless que conseguem fazer essa comunicação. Isso serve para conectar os prédios públicos, né? E aí a gente, claro, essas torres, o meio de comunicação delas não é o mesmo que você pega no seu celular, viu? É um rádio de alta performance com outra tecnologia para conectar os prédios públicos. Mas isso permite que a gente possa esticar isso até os locais públicos, como praças, parques, e abrir para a sociedade, tá? A conexão que tem nesses rádios, em média, é 2 megas por segundo, que é uma boa velocidade, né, para você navegar, sendo que a gente consegue modular eles são rádios inteligentes, né, então a gente consegue modular conforme a demanda. Está sendo perceptível que no Parcão, no domingo, entre o período das 2 às 4 da tarde, o acesso está usando grande parte da banda, a gente pode aumentar essa banda para facilitar para a população. E esses rádios novos que estão sendo adquiridos agora para esses projetos aqui, tanto na pista de skate do IAPI, quanto nesses pontos novos que a gente estava falando, eles têm um componente muito legal também, que é o componente ambiental. A gente já está prevendo para os locais onde tem as praças públicas, onde eles estão expostos ao sol, que eles sejam alimentados com células fotovoltaicas. Então, é o desenvolvimento tecnológico em harmonia com o meio ambiente, né? O próprio sol vai estar alimentando esses rádios e dando essa conexão. Para a gente terminar, Luiz, pela experiência da Prosempa, comparado a outras capitais do Brasil, Porto Alegre está à frente, está equiparada em termos de evolução dessa digitalização e da inteligência? Porto Alegre é protagonista em muitos aspectos, né? A gente tem já isso no nosso ser, né? O Porto Alegrense tem isso. Foi assim com o OP, foi assim com o Fórum Social Mundial e é assim também com a cidade inteligente, né? A gente tem então essa infraestrutura muito grande. Nós temos agora um projeto fantástico que está integrando os órgãos do município e também do governo do estado em termos de segurança e serviço para o cidadão, que é o Centro Integrado de Controle da Cidade, né? A gente está construindo um prédio grande que vai ser ali na João Neves da Fontoura, atrás da Prosempa, no 3º andar, onde diversos sistemas, inclusive com um video wall, que é imagina um monitor que tem 17 metros de extensão por 3 metros de altura, onde todos os sistemas da prefeitura de missão crítica da cidade vão estar postos ali. A partir dali, o prefeito e os agentes públicos vão poder controlar toda a cidade, vão poder analisar situações de emergência que o cidadão está passando. A própria imprensa vai ter um gabinete onde eles vão poder ficar acompanhando isso em tempo real, não simplesmente para noticiar, mas é que a imprensa consegue transmitir para o cidadão no momento real o que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Teve uma chuva muito forte, alguma rua vai ficar bloqueada porque vai ter uma questão de alagamento, algum problema de tráfego. A própria imprensa, os rádios vão poder comunicar em tempo real para o cidadão. Olha, você que está dirigindo na zona norte da cidade, evite pegar tal rua que ela vai estar bloqueada. Pegue a outra rua, que é uma orientação da EPTC, a gente está aqui falando do centro de comando da cidade. E como é que o nosso telespectador conectado já, inclusive nessas redes da Prosempa, pode acompanhar essas novidades e os outros projetos que estão surgindo na Prosempa? Qual é o site que ele pode acessar? Bom, o site que centraliza todas as informações da Prefeitura de Porto Alegre é o portoalegre.rs.gov.br, né? Você pode buscar também no www.prosempa.com.br, que tem as informações de tecnologia, né? Mas também as redes sociais estão dentro desse contexto. A gente tem o site do Eu Curto, Eu Cuido, no qual tem algumas informações, alguns vídeos dessas coisas que estão acontecendo. O próprio Twitter do Prefeitura Poa tem lá as informações que você pode buscar. E também o @Prosempa, a gente está lançando toda hora lá os nossos Twitters, informando essas novidades, informando essas questões. A gente participou agora como convidado de um evento chamado Wireless Mundi, em São Paulo, no qual a gente conseguiu apresentar e compartilhar com as outras cidades o que a gente está fazendo. E esse é o contexto hoje no Brasil, viu? As cidades estão desenvolvendo, cada um tem os seus projetos locais, mas há um grande compartilhamento das boas práticas, dos bons projetos, para que todas as cidades consigam se desenvolver de uma maneira melhor atender ao cidadão, que é o que todas querem. Tá certo, Luiz. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara.
Muito obrigado, Poliana. Eu que agradeço a oportunidade, que estamos sempre dispostos a participar. Tá certo. Quero agradecer também a sua audiência. O Jornal da Câmara termina por aqui, mas a gente se vê na próxima edição. Até lá!